O ministério profético vai muito além de sua geração. A veracidade de um profeta é atestada em sua mensagem, a qual transcende gerações e permanece viva, mesmo quando o mensageiro morre fisicamente. Um dos principais elementos da igreja do Novo Testamento eram os profetas, instrumentos usados por Deus para conduzi-la durante momentos turbulentos e para evitar práticas heréticas. As heresias tiveram início praticamente no dia em que a igreja nasceu. Ao ler o Novo Testamento e acompanhar o início da história da igreja, você observará que ela foi bem-sucedida à proporção que ouvia a voz dos profetas. Contudo, quando não escutava essa voz, afundava-se rapidamente em doutrinas contrárias aos ensinamentos da fé cristã, algumas das quais permanecem até hoje. Minha grande paixão e o meu grande amor pela igreja me levam a bradar em desespero a necessidade que temos de surgirem novos profetas. Onde estão os arautos de Deus para conduzir o corpo de Cristo através do lamaçal de heresias que nos cercam? Os profetas eram bem-sucedidos à medida que a igreja os escutava. No entanto, a sua voz é raramente ouvida nos dias de hoje, não pelo fato de eles não estarem falando em nome de Deus, e sim porque os alaridos e ruídos de nossa cultura invadiram as igrejas e afugentaram seus membros, uma vez que a noiva de Cristo não escutava os anunciadores dos desígnios divinos. Ela corre o risco de cair em um atoleiro de doutrinas sem fundamento bíblico. Chegamos a um tempo em que, para a igreja, o mensageiro é considerado mais importante que a mensagem. Atualmente, contando que o pregador seja aprovado, o foco está sempre nele, enquanto a mensagem ocupa, na melhor das hipóteses, o segundo plano. Hoje em dia, o mensageiro se tornou mais importante do que a mensagem. Ela parece depender das celebridades para ser transmitida de acordo com a nossa cultura. Quão prazeroso foi para Estevão, o primeiro mártir, morrer na presença de seus inimigos, ou para os mártires da igreja marcharem rumo à morte. Quem estava aplaudindo tudo isso? Quem estava sendo entretido pelos sofrimentos e sacrifícios dos santos da igreja? Todo esse entretenimento é contrário ao desenvolvimento espiritual salutar. Os filhos de profetas criaram uma geração de pseudo-cristãos que possuem pouca ou nenhuma semelhança com os cristãos primitivos que morreram por sua fé. Não se produz um profeta, este é chamado e enviado pelo Senhor. A pior característica a respeito desses falsos profetas é o fato de eles difamarem o caráter de Deus, a fim de se promoverem. Essa é a primeira advertência para o qual devemos nos atentar. A autopromoção deve ser repreendida por todos. Infelizmente, muitos falsos profetas não prestam contas a alguém que seja capaz de restringir suas atividades. Desse modo, há um fluxo contínuo de pensamentos e ideias a respeito de Deus, que é totalmente contrária à descrição bíblica. Os filhos dos profetas estão apoiando esses impostores na perpetuação de suas mentiras. O mensageiro não é importante, mas sim a mensagem que transmite, a qual deve estar enraizada no coração de Deus. Se você estudar o Antigo e o Novo Testamento, logo perceberá que profeta algum deve se tornar uma celebridade. O que ele possui de mais significativo é a mensagem que transmite, a qual deve estar enraizada no coração de Deus. O falso profeta lhe dirá que se você for cristão, não experimentará quaisquer momentos ruins. Toda a sua vida deverá caminhar na mais perfeita ordem. Você prosperará e será bem-sucedido em tudo aquilo que as suas mãos tocarem. Embora tudo isso pareça bom, essas crenças não possuem embasamento na palavra e tiram o foco do propósito do Senhor para nós. Os falsos profetas negociam o que o Senhor tem a oferecer por aquilo que eles consideram melhor. Eles nos induzem a segui-los. Nós devemos seguir o Criador ou o homem? Nunca se esqueça disso.
Quando você seguir o homem, ele sempre o afastará do Pai. A fim de manter seus seguidores, os falsos profetas os nutrem com um alimento espiritual tóxico, cuja composição é um pouco de psicologia e de inspiração, uma pitada de teologia, uma pequena quantidade de Bíblia e uma enorme porção de personalidade. Cada um deles possui a própria receita desse alimento nocivo. Talvez Salomão tinha isso em mente quando escreveu: Filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado de carne. Eu me pergunto se Salomão perceberia a tendência venenosa dos livros que permeiam esse tempo, invadem a igreja e afetam de modo negativo toda a geração de cristãos. Cada falso profeta possui um livro que se destaca um pouco mais em relação à Bíblia. Contudo, ele é muito cauteloso quanto à sua comercialização, pois assim os cristãos rasos e medianos não perceberão tal artimanha. Outro aspecto do falso profeta a destacar é que ele subjuga o povo de Deus com trivialidades. Nunca houve tantas questões banais como as que estão fluindo na igreja nos dias de hoje. Grande parte dessa vulgaridade advém do mundo e adentra na igreja sem que ninguém impeça. Onde estão os profetas, os vigias? Onde estão as sentinelas atentas ao que está invadindo a igreja? A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Onde estão essas sentinelas? Onde estão os arautos de Deus advertindo o seu povo sobre os falsos profetas que estão invadindo o território do Senhor? O dever do profeta não é apresentar a sua opinião sobre algo, e sim anunciar fielmente a mensagem e a advertência advindas de Deus. Se as pessoas ouvirem e se converterem de seus maus caminhos, o Senhor as abençoará. Contudo, não é responsabilidade do pastor caso ela não os ouçam nem se convertam. Ele fez o seu trabalho, o restante cabe a Deus. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, e escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. O verdadeiro profeta é chamado a ser a voz de Deus para a sua geração, tendo como missão anunciar a mensagem de Cristo para o seu povo, de modo que a ouça e obedeça a ela. Portanto, ele precisa estar profundamente enraizado na palavra do Altíssimo. Uma verdade constantemente omitida é o fato de o profeta não ter sido chamado para falar ao mundo. A palavra e a mensagem transmitidas por ele sempre foram direcionadas ao povo de Deus, buscando o seu bem-estar. Esse aspecto positivo da profecia é constantemente ignorado. A missão do profeta é transmitir a palavra de Deus ao seu povo, mantendo um equilíbrio adequado. O Senhor não nos fala algo negativo sem também nos apresentar o seu lado positivo. Precisamos aceitar as censuras, contudo, temos de nos concentrar nos aspectos construtivos para a nossa caminhada com Deus. Uma das funções da mensagem do profeta é mostrar ao povo de Deus os seus acertos em sua caminhada com Ele e de que modo isso impacta o mundo ao seu redor. Estude os profetas do Antigo Testamento e você perceberá que a mensagem não adveio deles. Eles não eram homens rancorosos que compartilhavam seus ressentimentos com o povo. A mensagem nunca pertence ao profeta. A mensagem não advém do profeta e não pode ser modificada por ele. O único dever desse servo de Deus é expor exatamente o que lhe foi revelado e preparar-se para tal missão. O Senhor não escolhe uma pessoa alienada e despreparada para realizar uma obra singular. Nem todos são usados para ser a voz de Deus. Além disso, nunca alguém se voluntariou para ser profeta ou porta-voz para uma geração. A mensagem confiada pelo Pai ao seu profeta está sujeita às ordens estritas e não lhe é permitido qualquer divergência. O lema de um homem de Deus é: assim diz o Senhor. Qualquer outro jamais o tornará a voz dele para a sua geração.
Um aspecto importante da mensagem revelada pelo Senhor ao profeta é o fato de ela sempre se referir à condição de seu povo. A mensagem sempre confronta o presente com o objetivo de aproximar as pessoas a Deus. O Senhor não condena sem uma razão, e sim o faz visando mudar uma situação e levar seus filhos de volta ao lugar onde devem estar, em comunhão com o Pai. Um profeta sábio apenas nos revela a mensagem de Deus e em seguida prossegue em seu caminho. Ele não espera reconhecimento, pois sabe que isso não acontecerá. Ele conclui sua missão ao compartilhar a revelação do Senhor. Talvez a maior angústia de um profeta seja notar que a mensagem não foi compreendida. Contudo, não é seu dever obrigar as pessoas a obedecer a Deus. A obediência dos filhos deve estar fundamentada na fé no Pai, aproximando-os um pouco mais do seu coração. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. É interessante ler as biografias dos grandes servos do Senhor e notar que muitos deles, se não todos, eram pessoas comuns antes de serem usadas por Deus. Contudo, alguns desses santos escolhidos pelo Pai seriam hoje subestimados pela junta de nossas igrejas. Felizmente, Deus compreende o que está além da nossa capacidade e nunca nos solicita recomendações. Deus escolhe um profeta por razões próprias. Todos os grandes homens de Deus precisaram ter um encontro com o Senhor. Jeová permitiu todos aqueles acontecimentos na vida de Jacó para que este se encontrasse em completa solidão. Somente então ele se revelou ao seu servo. O Senhor vai até seus filhos antes que eles o busquem. Ele é o primeiro a chegar ao local do encontro. Certa noite, após ter fugido de seu lar, algo maravilhoso aconteceu a Jacó. Ele se deitou no deserto e, ao adormecer, sonhou com uma escada que chegava ao céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Embora fosse trapaceiro, Jacó tinha uma qualidade redentora. Seu coração estava profundamente descontente e queria conhecer a Deus. E Jeová sabia desse desejo. O Senhor tinha certeza que nada poderia impedir Jacó caso ele ansiasse conhecê-lo melhor. E foi assim que aconteceu. Jacó não era um profeta no sentido abordado neste livro. Ele nos ensina que o Criador escolhe um indivíduo aparentemente insignificante para usá-lo para a sua obra. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Apesar de seus erros passados, Jacó é um exemplo de um profeta preparado por Deus. Ele foi resgatado da ira de Esaú de maneira inimaginável. A história nos mostra que o Senhor salvou um homem cuja natureza não era boa, das mãos de outro que não era bom pela graça. O profeta deve estar preparado e ser resgatado da mão de seu Esaú para levar a mensagem ao povo de Deus. Surpreende-me que a trajetória de vida de uma pessoa não a desqualifique quando o Pai chama os seus profetas. O Altíssimo escolhe alguém que se submete a ele e o torna seu instrumento. Essa não é uma decisão do homem, e sim de seu Criador. Somente Deus prepara um homem para o ministério profético. As escolas de profetas nunca criaram um Elias ou um Eliseu. Creio que o Pai se deleita em escolher o mais improvável indivíduo, com o intuito de transformá-lo em um profeta que anunciará de maneira poderosa a sua verdade para o seu povo. Lembre-se, Javé ama os seus profetas, por isso ame-os também.